Gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live preparatória para nossa mentoria Forjando Rainhas, que se inicia no dia 5 de agosto, tá? As inscrições já estão abertas. Eu aconselho você a entrar, primeiro porque tem um bônus de 50% de desconto, segundo porque já tem 20 aulas lá para você assistir, para você se preparar para o nosso primeiro encontro, primeiro e segundo encontro. Tá? Então, sempre vai ser assim. Você recebe um material, assiste esse material para você não chegar na aula boiando, tá? Então, você vem para aula para reforçar aquilo que você já aprendeu. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com a mãe. Como que a mentoria, como que a terapia, ela muda a sua visão a respeito da mãe. Vamos fazer um parêntese aqui, por favor. Eu sou terapeuta. Terapeuta trata a gente que tem o quê? Questões a serem resolvidas. Então, se você é uma pessoa que ama a sua mãe, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum com a tua mãe, fica nessa live também, porque talvez você descubra que as coisas não estão tão boas assim quanto você imagina, tá? Então, como que essa mentoria pode mudar a sua visão a respeito da sua mãe? Então, vamos começar a falar que a mãe e o pai são os principais agentes traumatizantes de uma criança. Isso todo mundo já sabe, tá? Os traumas são ruins? Não são ruins em essência, por quê? Porque o pior é aquilo que nós não fazemos com eles, tá? Ou a mãe não faz agora, ou, né, no momento do trauma, ou não faz, você não faz na vida adulta. Então, se você não resolve seus traumas na vida adulta, eles vão ser problemas para você. Então, tendo em mente que o nosso pai e a nossa mãe são os principais agentes traumatizantes da gente, a gente vai tratar daquelas relações doentias com a mãe, tá? Uma coisa que no processo terapêutico é buscado é o quê? Vocês estão escutando o cachorro? É a questão do sim absoluto. O que é o sim absoluto? O sim absoluto... Eu vou dar o sim absoluto pro meu cabelo também, gente. Ele tá tão rebelde. O sim absoluto, ele é uma versão um pouco mais... vamos dizer assim, um pouco mais consciente do perdão, tá? Por quê? Porque é muito simples, todo mundo chega aqui e fala assim, porque você tem que perdoar, você tem que perdoar seu pai, tem que perdoar sua mãe, você tem que perdoar o cachorro, o periquito, o papagaio, o agressor. E as pessoas não explicam a respeito do perdão. As pessoas, perdão é uma escolha, você escolhe perdoar e boa. É assim que funciona? Para minoria, né? 0,01% das pessoas conseguem perdoar dessa forma. Quando a gente fala de pai e de mãe, ou de agressor também, né? Nós vamos falar na mentoria sobre abuso sexual e outros tipos de abuso. O objetivo é que você dê o sim absoluto para sua mãe. E o sim absoluto, ele reside num lugar... Ele vem depois de você compreender o processo de honra. E o processo de honra significa não obedecer a tua mãe e o teu pai em tudo, mas sim dar para tua mãe o lugar que é dela. Então, você coloca a tua mãe no lugar que é dela, que é o lugar de mãe, e aceita dela aquilo que ela deu conta de te entregar. E geralmente, para pessoas que têm uma relação muito doentia com a mãe, o máximo que a mãe vai conseguir entregar é a vida, tá? A dádiva da vida. Então, quando nós falamos de mãe, nós temos o tipo de filho que ele deseja estar com a mãe, ele precisa da atenção da mãe, ele quer a atenção da mãe a qualquer custo e a mãe não dá essa atenção, tá? Por quê? Porque essa mãe ou ela tá preocupada com outras coisas, ou ela não aprendeu a dar atenção, ou porque ela acha desnecessário, eu não sei, sua mãe tem alguma questão interna dela que ela não dá a atenção que você merece. Uma vez eu atendi uma moça que tudo na vida dela girava em torno de sofrer. Tudo não, né, gente? Uma parte. Eu sou oral, tá? Então, desconsidera 30%, 50% das ênfases que eu dou. Mas ela sofria muito, porque ela queria que a mãe dela desse atenção, mas ela não aceitava a atenção da forma que a mãe dava. Ela queria uma atenção do jeito que ela queria. Então, ela gostaria muito que a mãe dela fosse lá no pós-parto e ajudasse ela e desse banho e ficasse chocando ela, né? Chocando, você sabe o que, né, gente? É quando a galinha fica assim, em cima dos ovos.
Então ela queria esse tipo de contato e a mãe dela não dava. E aí ela fazia essa comparação. Ah, mas para minha irmã ela faz, para meu irmão ela se importa com o meu irmão, comigo não, tá? Então você, dentro da mentoria, você vai aprender a olhar para tua mãe e fazer leituras sobre ela. Nem sempre a história de vida da tua mãe, ela permite que a tua mãe te dê o amor do jeito que você desejou, do jeito que você precisava. Tá? Às vezes os nossos pais, eles são despreparados. Nossa mãe é despreparada para a maternidade. No processo de sim absoluto, você aprende a aceitar isso. É claro que tem alguns casos extremos que a mãe, ela não é só despreparada, ela também é mal intencionada. Aí nesse caso nós já entramos em situações mais extremas onde a mãe já tem um quê de doença, né? Um quê bem mais doentio. Então, você também vai aprender que no processo da mentoria, que às vezes nós crescemos na idade, mas nós não crescemos por dentro. E a gente vive uma vida, porque assim, todas essas ausências, todas essas necessidades que a gente acha que a nossa mãe não deu conta de suprir enquanto éramos crianças, isso vai gerar o quê? Uma falta, um buraco, uma lacuna. E essa falta, esse buraco, essa lacuna, gera uma dependência emocional. E a dependência emocional vai fazer você caçar pessoas, lugares e situações que te tragam problema suficiente para que a sua mãe te inclua, para que a sua mãe faça justiça por você, para que a tua mãe te socorra, tá? Só que isso é inconsciente. Então tem pessoas que têm uma vida totalmente assim, né? A hora que quase dá certo, dá errado. A hora que quase dá certo, dá errado. A hora que quase dá certo, dá errado. Por quê? Porque se a sua vida der certo, significa que você cresceu, significa que a sua mãe não precisa se preocupar com você. Só que você tem tanta dependência emocional, tantos ganhos secundários, que você dá jeito de se conectar com pessoas, lugares e situações que vão foder a tua vida. Para quê? Para que você fique esperando que a tua mãe venha fazer algo por você. É consciente isso, gente? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Só que quando você vai analisar a vida da pessoa, vai analisar a forma como ela pensa a respeito da mãe, da relação com a mãe, tá ali presente. Entenda uma coisa. Todo trauma gera um medo, esse medo gera uma dependência emocional. Então todo medo, todo trauma, toda dependência emocional sempre vai estar ligado a um CPF, pelo menos um, ou seja, uma pessoa, tá? E às vezes até 2, 3, mais pessoas. E enquanto você espera que a tua mãe faça justiça por você, adivinha o que acontece? Você não tem resultado do jeito que você gostaria. Por quê? Ah, mas Violeta, eu tenho um problema com a minha mãe e eu sou próspera. Então, você desfruta? Você tem paz? Você tem essa prosperidade, ou esse dinheiro, ou esse lugar de uma forma tranquila? Você consegue colocar limite nas pessoas? Em algum lugar isso vai gritar, tá? Então, toda vez que você olha para um resultado que você está buscando e que você não consegue alcançar, tem alguma relação de dependência emocional te segurando em algum lugar, em alguma relação. E às vezes você pega essa relação com a mãe e espelha isso no casamento, espelha no marido. Então, mais um convite que eu faço para você. Para um pouquinho, senta e observa dentro de você as sensações que você tem a respeito do seu marido. Nós já falamos de marido aqui, não falamos? O primeiro tema dessas lives de o que a mentoria vai mudar na tua forma de visão foi sobre o marido. Às vezes o seu marido, ele desperta a mesma sensação que a sua mãe despertava em você quando você era criança ou adolescente. Então mudou aparentemente o personagem? Mudou. Só que a raiz desse problema tá lá atrás ainda, na mãe. E agora a sua mãe não tá aqui. Às vezes a sua mãe até morreu. Mas você espelha essa sensação, essa relação doentia no marido. E aí cria treta com o marido. E acha que o problema é o marido. E o marido, por quê? E se der treta com o marido, é ótimo. Por quê? Se tudo der errado, graças a Deus, você volta pra tua mãe. É complexo, tá? Então, na mentoria Forjando Rainhas, você vai aprender a fazer essas leituras. Vou repetir até vocês ficarem carecas. Todo problema é um mensageiro. Só que você precisa aprender a ler a mensagem. É tipo o código Morse.
Código Morse, só quem entende código Morse que consegue interpretar. Então você às vezes aí tá na tua vida, a vida tá te mandando um monte de mensagem para você crescer, para você ser feliz, para você evoluir, mas você não consegue interpretar. Parece que quando mais você reza, mais diabo te aparece. Porque na mentoria você vai aprender a fazer essas leituras, entender esses conceitos. E eu garanto pra você, nem sempre isso será confortável, tá? Porque ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher, eu não atendo ela. E ela contando da vida dela, de como a vida dela era problemática, da doença, o que acontecia, como que a doença debilitou o corpo dela, como que ela não conseguia gerar mais dinheiro, como que ela se sentia viva por dentro, mentalmente, mas o corpo não acompanhava. E é interessante que a forma como ela fala com uma certa alegria, com uma certa felicidade. Se você assiste Ricardo Ventura, do Metaforando? Não, Metaforando é o outro. Do Não Minta Pra Mim, ele fala de microexpressões. Não, eu não trabalho com microexpressões, mas ele é psicanalista. Ele é psicanalista também. Então, ele junta todas essas técnicas e ele extrai da pessoa na fala, no comportamento, nas expressões, aquilo que a pessoa está sentindo, tá? Então, você vê que ela conta uma história triste, mas a verbalização dela é uma verbalização do tipo, olha que lindo que está acontecendo comigo. Ela percebe isso? Não. E aí até ela fez um comentário e eu falei pra ela, olha, eu não posso responder esse seu comentário porque você vai me interpretar mal. E aí eu fiz uma explicação pra ela, ela também não entendeu do que eu falei. Então eu dou um passo pra trás. Consegue compreender? Então, muitas vezes você faz isso em relação... Quem coloca essa sensação de felicidade ao passar por problemas, tá lá atrás, nessa relação com a mãe. Começou lá na relação com a mãe. E provavelmente, se olhar para ela é a caçula de vários filhos. Uma pessoa que é caçula de vários filhos, notoriamente terá o quê? A ausência de maternagem. A ausência de maternagem é o quê? É uma mãe que já tem vários filhos, que está cansada, ela provavelmente foi cuidada pelos irmãos, ou ela teve ausência de limites, por ser a última mãe estava cansada. Então, ela cria todo um cenário durante toda a vida, caçando encrencas e problemas. E quando você olha para a vida dela todinha, é uma pessoa que tem uma visão de vida muito alegre, ela é expansiva, ela é comunicativa, ela é magnética, as pessoas gostam dela. Só que as pessoas chegam, ela dá um jeito, ela se torna repetitiva e cansativa. Por quê? Porque ela precisa, no fim das contas, do cuidado daquela mãe. Só que o marido não deu certo, com os filhos não dá certo, no trabalho é complicado, e aí desenvolve doença, ela desenvolveu uma doença braba. E não importa o quanto eu falo pra ela agora, olha, você precisa resolver isso. Por quê? Porque ela ainda não tá pronta. Ela não deseja se livrar daquilo. Não deseja por quê? Porque ela ainda tá presa lá, na relação com a mãe. A ausência da maternagem. Consegue compreender? Então eu convido vocês para se matricularem na mentoria Forjando Rainhas. Gente, tem 50% de desconto nessa primeira turma. É uma oportunidade única. Na segunda turma não vai ter esse 50%, vai ter o quê? Vai ter 25% provavelmente, né? Então você vai pagar 75% do valor. É uma oportunidade única. Começa no dia 5. Já entra lá, faz a sua inscrição. Por quê? Porque tem as aulas e você já pode ir assistindo essas aulas. Compartilhe essa live com alguma pessoa, alguma mulher que você conhece que tem problemas com a mãe. E eu te espero na live de amanhã. Qual será o tema de amanhã? Nós falamos sobre mãe, agora amanhã nós vamos falar sobre filhos. Como essa mentoria vai mudar a sua visão a respeito dos filhos, tá? E te vejo amanhã ou na sala de aula. Beijo, tchau.